Talvez hoje você tenha se levantado com um nó no peito e um silêncio na alma que ninguém parece notar. Você aprendeu a sorrir por fora, enquanto por dentro carrega vazios, lutos, medos que se repetem como um eco todas as noites. E embora disfarce bem, há uma parte de você que já não quer mais fingir, porque você sabe que algo dentro de você está se desgastando, que a tristeza não toca apenas suas emoções, mas começa a apagar sua energia, sua fé, seu propósito. Mas ouça isso com o coração aberto. Deus não está distante da sua dor. Ele não espera você se recompor para se aproximar, não exige que você seja forte para te amar. Pelo contrário, Ele te procura exatamente aí, no mais profundo do seu desânimo. E não o faz com repreensão, mas com ternura, porque Ele conhece aquilo que você silencia, porque Ele contou suas lágrimas, porque enquanto todos veem seus gestos, só Ele vê sua alma. Hoje, através desta mensagem, Deus quer te lembrar que você não nasceu para viver vencido pela angústia, que a sua tristeza não é a sua identidade, que existe uma paz mais forte do que qualquer tempestade. Uma paz que não depende das circunstâncias, nem das suas conquistas, nem de que tudo esteja bem ao redor. É uma paz que nasce da presença dele dentro de você. E ela está disponível agora. Antes de continuar, repita comigo em voz alta: Senhor, abandono a tristeza, solto o desânimo e abro meu coração à tua paz infinita. Tu és o meu refúgio, a minha força, e hoje decido descansar no teu amor. Que esta seja a sua declaração inicial e a chave que abre a porta para uma transformação que começa de dentro para fora. Número 1. Eu reconheço a sua dor, meu filho. Há momentos em que a tristeza pesa tanto que até respirar parece um fardo. Você se levanta sem vontade e mesmo que o sol brilhe lá fora, dentro de você tudo parece nublado. Se você está vivendo algo assim, não está sozinho. Deus te diz hoje: eu reconheço a sua dor, meu filho. E isso não é uma frase bonita para te animar superficialmente. É uma declaração profunda que tem fundamento na verdade espiritual e também na realidade humana. Salmo 34, verso 18, diz claramente: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele não te observa de longe, esperando que você supere. Ele se aproxima, ele se inclina, ele senta ao seu lado. A ciência descobriu algo impressionante que a Bíblia já revelava em sua essência. A dor emocional não é uma ilusão, é tão real quanto a dor física. O seu cérebro ativa as mesmas áreas quando você sofre por dentro do que quando se machuca fisicamente. Sabe por quê? Porque Deus te criou completo, integral, sem dividir o visível do invisível. Ele te criou sensível, capaz de amar profundamente e, por isso, também de sofrer profundamente. Cada vez que o desânimo te abraça ou a tristeza te arrasta, o seu corpo reage. O hormônio cortisol dispara e o seu sistema imunológico começa a enfraquecer. É por isso que você se sente cansado, doente, sem energia. Não é só emocional. É espiritual, físico, mental, é tudo ao mesmo tempo. E não, você não está exagerando. Existe algo chamado síndrome do coração partido. Assim chamam os cardiologistas. Seu coração literalmente se contrai, como se fosse explodir. Pode simular um infarto real. Esse é o nível de impacto que uma perda, uma traição, uma decepção pode causar. E mesmo assim, muitas vezes dizemos: está tudo bem, não é nada. Nos forçamos a continuar a fingir que está tudo sob controle. Mas Deus não quer que você finja. Ele não abençoa máscaras, Ele cura corações autênticos. Deus não precisa que você seja forte diante dele. Ele precisa que você seja sincero. Você sabia que, na tradição judaica, se diz que as lágrimas são orações líquidas? Que cada gota que cai dos seus olhos sobe como incenso ao céu? Que coisa linda, não é? Você não precisa de palavras eloquentes para que Deus te ouça. Suas lágrimas já falam por você.
Cada uma delas tem um propósito. Cada uma delas é recolhida pelo Pai. Você não está chorando sozinho. Você não está chorando ao vazio. E aqui está algo fundamental. A psicologia pastoral demonstrou que o que mais prolonga o sofrimento é negá-lo. Quando você age como se não doesse, quando repete, não importa, estou bem, quando engole o choro uma e outra vez, o que você faz não é curar, é endurecer. E Deus não quer corações endurecidos. Deus quer corações disponíveis, corações abertos, quebrantados, sim, mas prontos para receber. Porque esse é o outro sentido da palavra hebraica nishbar. Ela não significa apenas quebrado ou partido. Também significa humilde, receptivo, pronto para ser moldado. A sua dor, esse sofrimento que você não entende, está te preparando para receber mais de Deus. Está abrindo espaço onde antes havia orgulho, autossuficiência ou simples distração. Agora você está mais atento, mais sensível, mais pronto para o eterno. Terapeutas cristãos dizem que mais de 80% das depressões estão relacionadas a perdas não processadas. Coisas que enterramos, coisas que deixamos para trás sem encerrar corretamente. Relacionamentos, sonhos, fases. E Deus não quer que você negue isso. Ele quer processar tudo isso com você, ao seu lado, no tempo dele. Porque Ele não quer apenas curar a sua tristeza. Ele quer te ensinar a viver a partir de uma paz que não depende do que você perde ou ganha. Uma paz infinita, que não se acaba com uma má notícia, nem se desmorona com uma rejeição. Na Bíblia, o coração não é apenas uma metáfora. É o centro das suas emoções, da sua vontade, do seu ser mais profundo. E por isso, quando o Salmo diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, não se refere apenas a te consolar, mas a te reconstruir desde a raiz, a levantar desde o fundo aquilo que foi danificado. Os pais da igreja ensinavam que Deus permite o sofrimento não como castigo, mas como uma forma de abrir espaço. Quando tudo vai bem, raramente o buscamos, mas quando algo se quebra, buscamos o abraço que nos repara, e esse abraço é o de Deus. Ele não te diz, isso vai passar, como quem quer mudar de assunto. Ele te diz, eu estou com você nisso. E essa é a diferença. Ele não nega a sua dor, ele a honra com a sua presença. Ele se senta com você, chora com você, espera com você. E enquanto faz isso, começa a curar sua alma, pouco a pouco, silenciosamente, com ternura. Então hoje, se você está desanimado, se sente que não aguenta mais, ouça esta palavra. Deus reconhece a sua dor. Ele não te pede para escondê-la. Ele te pede para trazê-la a Ele, para colocá-la no colo dele como uma criança coloca sua ferida nas mãos do Pai. Porque nas mãos dele a sua tristeza se transforma. Nas mãos dele o seu coração partido encontra propósito. Nas mãos dele a sua alma ferida começa a se encher de algo novo, algo que o mundo não pode te dar. Paz infinita. E essa paz começa agora. Número 2. Não tenha medo, eu estou com você. Há uma promessa que Deus sussurra uma e outra vez ao longo de toda a Bíblia, e é esta: não temas, porque eu estou contigo. Essas palavras não são apenas um consolo espiritual, são um remédio direto para a sua alma, sua mente e também para o seu corpo. Quando o medo aperta o seu peito, quando você não consegue dormir por causa da ansiedade, quando o seu coração dispara diante do incerto, Deus não te diz para ignorar o que sente. Ele te diz algo muito mais poderoso. Você não está sozinho, eu estou aqui. A ciência moderna confirmou algo que Deus já havia revelado séculos atrás. Quando sentimos medo, uma parte do cérebro chamada amígdala é ativada como um alarme. É ela que te coloca em estado de alerta, que te enche de tensão, que te faz imaginar cenários catastróficos. Mas também foi descoberto que esse alarme se desativa quando sentimos a presença de alguém em quem confiamos.
Ou seja, quando percebemos que há alguém forte, confiável ao nosso lado, nosso cérebro se acalma. Deus sempre soube disso. Por isso ele te diz: não temas, porque eu estou contigo. Não é uma frase simbólica, é literalmente um bálsamo para o seu sistema nervoso. Estudos de psicologia social revelam que quando uma pessoa sente que não está sozinha, seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem até 68%. A simples certeza de que há alguém com quem enfrentar o problema muda completamente a forma como o vivemos. Imagine agora Deus te dizendo isso ao ouvido: eu sou o teu Deus, não desanimes. Não é uma promessa vazia, é um ato de intervenção divina que impacta seu corpo, sua mente e sua alma. Às vezes, seus pensamentos se enchem de "e se? E se não der certo? E se me machucarem de novo? E se eu perder tudo?" E assim os medos são construídos. Mas os terapeutas especializados em ansiedade descobriram que 90% dos medos que imaginamos nunca se tornam realidade. São sombras, ecos do passado ou projeções do futuro. Mas Deus já esteve nesse futuro, Ele já viu. E por isso te diz: não temas, porque Ele já sabe que você sairá vitorioso. Os especialistas em trauma emocional ensinam que a corregulação emocional, ou seja, permitir que a calma do outro regule o seu estado, é uma ferramenta poderosa de cura. Quando uma criança tem medo e a mãe a abraça, o choro para, a respiração se regula, o corpo reencontra a paz. Deus faz isso com você. Ele te oferece a sua estabilidade para que você encontre a sua. Você não precisa ter tudo sob controle, só precisa confiar naquele que nunca perde o controle. O medo constante não é apenas emocional, é também um inimigo silencioso da sua saúde. Os médicos comprovaram que o medo crônico enfraquece o sistema imunológico, facilita doenças, drena a energia vital. Por isso, quando Deus diz "não temas", não é apenas uma palavra de encorajamento, é uma receita divina. É a prescrição espiritual, emocional e física dele para o seu bem-estar. Abandonar o medo não é um ato de força, é um ato de fé. É abrir o coração à sua paz infinita. Você já reparou que os bombeiros, os socorristas, os soldados nunca enfrentam o perigo sozinhos? Eles usam o que chamam de sistema de companheiros, porque sabem que a presença de outra pessoa reduz erros, acalma o pânico e salva vidas. Deus é seu companheiro em cada incêndio, em cada crise, em cada batalha. Ele não é um espectador. É aquele que entra com você no campo de batalha e luta ao seu lado. Os pilotos de combate têm uma técnica, repetem frases tranquilizadoras que os ajudam a manter a calma durante a turbulência. Você também pode fazer isso, mas não com uma frase humana. Use a palavra viva. Repita: Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Ele é o meu escudo. Essa é a sua ferramenta espiritual para pilotar com firmeza mesmo quando o céu escurece. As crianças que crescem com um cuidador presente se atrevem a explorar mais longe, a brincar, a descobrir, porque sabem que se algo acontecer, podem correr de volta para braços seguros. Você também pode viver assim. Explore, sonhe, avance sabendo que Deus está perto, que se você cair, Ele te levanta, que se tropeçar, Ele te sustenta, que se perder, Ele te encontra. A ciência da resiliência nos mostra algo impressionante. As pessoas que têm uma fé ativa, que acreditam em um Deus presente e poderoso, têm 40% menos chance de desenvolver transtornos de ansiedade. Isso não é coincidência, é fé em ação. É saber que, aconteça o que acontecer, você não está sozinho. E talvez hoje você não precise que alguém te dê um plano. Só precisa que alguém segure sua mão no meio da escuridão e diga: eu estou aqui. É isso que Deus está fazendo agora com você. Ele não promete que não haverá tempestades, mas promete que você não vai passar por nenhuma delas sozinho. Ele estará ali,
firme, constante, eterno. Abandone a tristeza e o desânimo. Encha-se desta verdade. Deus está com você. E quando Ele está, tudo muda. Número 3. A minha paz eu te deixo. Existe uma paz que o mundo promete, mas não consegue sustentar. É aquela paz que depende do silêncio exterior, de não haver problemas, de que tudo pareça bem por fora. Mas assim que algo sai do lugar, essa suposta paz desaparece como fumaça. Jesus sabia disso. Por isso, quando estava prestes a se despedir dos discípulos, ele disse algo que muda tudo. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E com essa declaração, ele traçou uma linha eterna entre a imitação e o autêntico. A paz que ele te oferece não é frágil nem condicional. É uma paz essencial, profunda, poderosa. Uma paz que não se quebra, mas reconstrói. Pesquisadores de Harvard estudaram o fenômeno da paz e a classificaram em 2 tipos. A paz circunstancial, que depende do ambiente, e a paz essencial, que permanece mesmo em meio ao caos. E a paz que Jesus te dá pertence a essa segunda categoria. Ela não precisa que tudo esteja bem para se manifestar. É como uma luz que não depende do sol para brilhar. Está enraizada na eternidade, na certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando você não consegue ver. Mas não é apenas um conceito teológico, é real, é tangível. Estudos sobre meditação cristã demonstraram que a paz divina pode reduzir a atividade de uma parte do cérebro, conhecida como rede neural padrão, que é responsável pelos pensamentos intrusivos, pela ansiedade e pela preocupação constante. Ou seja, quando você entra na paz de Deus, não é que você ignora seus problemas, é que sua mente deixa de multiplicá-los. A paz dele silencia o ruído interno que tanto te desgasta. E esse silêncio é curador. A cardiologia espiritual revelou algo ainda mais belo. Quando você experimenta uma paz profunda, seu coração e sua respiração entram em sincronia. É como se todo o seu corpo começasse a dançar no mesmo ritmo. E essa harmonia não é coincidência. Jesus não apenas acalma sua alma. A paz dele reorganiza todo o seu ser. Te dá uma estabilidade que não se pode fingir. Te dá descanso desde o mais profundo. E isso, em um mundo acelerado e fragmentado, é um milagre constante. Mas atenção, a paz que Jesus dá não é passividade, não é entorpecimento. Os monges contemplativos dizem com clareza: a paz divina não te adormece, ela te desperta. É uma paz que transforma enquanto consola. Uma paz que sacode a sua alma para que você se lembre de quem é e a quem pertence. É como se ele dissesse: descansa, mas não pare, porque eu tenho planos para você. A paz dele não é para te acomodar. É para te fazer avançar com a força de quem já sabe que tudo está em boas mãos. E sabe o que mais acontece quando você vive a partir dessa paz? Sua mente se expande. A psicologia positiva demonstrou que quando uma pessoa experimenta a paz interior constante, sua capacidade de tomar decisões e de ser criativa pode aumentar até 300%. Por quê? Porque a paz limpa o terreno mental, dissipa a neblina, abre caminhos. Quando você para de lutar por dentro, consegue enxergar com clareza. E quando enxerga com clareza, decide com sabedoria. Os filósofos cristãos dizem há séculos que, enquanto o mundo define paz como ausência de problemas, Deus a define como presença de propósito. E isso muda tudo, porque a paz do mundo te faz fugir do conflito, enquanto a paz de Deus te prepara para andar sobre as águas. A paz dele não apenas acalma suas emoções, ela orienta sua vida. É direção, não apenas alívio. Mesmo aqueles que passaram pelas maiores dores, guerras, traumas, perdas, descobriram que existe uma paz que vem depois da dor e que é mais profunda do que aquela que tinham antes. Estudos com veteranos de guerra confirmam: a paz pós-traumática não é ingênua, é conquistada. Assim é a paz que Cristo te dá.
Não é uma paz superficial, é uma paz que passou pela cruz, que olhou para a morte e venceu, que sabe o que é sofrimento e ainda assim permanece. Essa é a paz que ele te entrega hoje. E não é uma paz que abençoa apenas sua vida individual. Quando a paz dele entra em você, ela transforma o seu ambiente. Estudos sobre dinâmica familiar mostram pessoas que cultivam a paz interior ajudam a estabilizar suas relações, seus lares, seus filhos. Porque a paz é contagiosa. E se você está em paz com Deus, sua casa vai sentir isso. Seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, todos receberão algo desse rio que flui do seu interior. Você não precisa ter uma vida perfeita para experimentar a paz. Você precisa convidar o príncipe da paz para reinar dentro de você. Porque enquanto o mundo espera por condições ideais para te oferecer calma, Jesus cria essas condições de dentro para fora. A paz dele não evita a tempestade, ela a supera. Ele não te promete que o vento não vai soprar, mas promete que você não vai afundar. Hoje, Deus te diz: abandone a tristeza e o desânimo. Eu te darei uma paz tão profunda, tão real, tão eterna, que nada nem ninguém poderá tirá-la de você. Número 4. Lance sobre mim a sua ansiedade. Às vezes você nem sabe de onde vem, mas sente o peso. Você carrega no pescoço, nos ombros, nas costas. Deita e não descansa. Acorda e já está cansado. Aquela sensação constante de estar apertado por dentro, como se carregasse uma mochila invisível cheia de preocupações que não consegue soltar. Isso é ansiedade. E você não está exagerando. Os fisiologistas já confirmaram. Emoções não resolvidas se manifestam fisicamente. E por isso, quando Deus te diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é apenas um convite espiritual, é uma instrução prática, médica, libertadora. Deus sabe como o seu corpo funciona. Ele o desenhou. Ele sabe que se você carrega peso emocional por muito tempo, seus músculos se tensionam, seu sistema nervoso se esgota, seu coração se desregula. E ele não quer te ver assim. Você não foi criado para viver sobrecarregado, foi criado para confiar. E confiar é o oposto de carregar tudo sozinho. Entregar sua ansiedade a Deus não é um ato simbólico, é um ato de transferência real. É soltar a mochila, abrir as mãos e dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu entrego isso a Ti. Você sabia que a ciência já estudou o poder de compartilhar cargas emocionais? O termo técnico é burden sharing. Refere-se ao alívio que sentimos ao verbalizar uma preocupação com alguém que nos ouve e compreende. De acordo com os estudos, apenas expressar reduz a intensidade emocional em até 60%. E se isso acontece com um amigo, imagine quando você faz isso com Deus. Falar com Ele não é uma obrigação religiosa, é uma estratégia de cura, uma conversa que restaura, um desabafo que cura. Até mesmo o ato físico de soltar algo, como abrir as mãos, tem efeito no cérebro. A neurociência descobriu que esse pequeno gesto envia sinais ao sistema límbico, indicando que é seguro deixar o controle. Por isso é tão poderoso orar de joelhos, com as palmas abertas, porque o seu corpo coopera com o seu espírito, porque sua fisiologia começa a se alinhar com a sua fé. Quando você solta, ele assume o controle. A terapia cognitivo-comportamental, uma das mais eficazes contra a ansiedade, ensina que essa emoção cresce quando tentamos controlar o que está fora do nosso alcance, quando nos obcecamos com o futuro, com os resultados, com o que escapa das nossas mãos. Mas Deus nunca te pediu para controlar tudo. Ele te pediu para confiar, para viver um dia de cada vez, para soltar o que você não pode mudar e descansar naquele que pode. A ansiedade diminui quando você se lembra de quem é o verdadeiro Deus e para de tentar ser você. E tem mais. Os cardiologistas comprovaram que a ansiedade crônica afeta o seu coração, literalmente.
pode causar arritmias, pressão alta, dores no peito sem causa aparente. O coração não foi criado para viver em alerta. Foi criado para bater no ritmo da paz. E essa paz chega quando você faz o que Pedro recomenda, lançar a sua ansiedade sobre ele. Não esconder, não negar, não disfarçar, lançar. Atirar como quem se livra de um peso que está esmagando. Engenheiros estruturais sabem que quando uma estrutura concentra todo o peso em um único ponto, ela colapsa. Por isso, os projetos são feitos com suporte distribuído. Sua vida precisa do mesmo. Você não pode sustentar tudo sozinho. E não foi feito para isso. Deus quer ser sua estrutura emocional. O lugar onde seus pensamentos, sentimentos e medos se apoiam. Se Ele sustenta o universo, acredite, Ele pode sustentar sua vida. Alpinistas profissionais usam uma técnica de escalada na qual o mais forte carrega o peso extra. É parte do load sharing, compartilhar a carga para que ninguém caia. Na escalada da vida, Jesus é esse companheiro mais forte. Ele não te deixa sozinho na subida. Ele se coloca debaixo das suas cargas e, se você se cansar, Ele as carrega. Ele te carrega. Até a física quântica nos lembra que a energia não se destrói, apenas se transfere. Sua ansiedade não desaparece por mágica, ela se transfere. Passa de você para Ele. E uma vez nas mãos dele, deixa de ser ameaça, porque agora está sob controle perfeito, sob amor eterno, sob cuidado divino. E não se esqueça, terapeutas familiares observaram que crianças que confiam suas preocupações a pais seguros dormem melhor. Por quê? Porque quando você sabe que alguém forte está cuidando de você, sua mente pode descansar. Deus é esse pai seguro. Ele não se distrai, Ele não se cansa, Ele não te julga por se preocupar. Ele só te pede que você não carregue sozinho, que o inclua, que fale com Ele, que diga o que dói. A ansiedade aparece quando acreditamos que tudo depende de nós. Mas a liberdade chega quando lembramos que não estamos sozinhos, que podemos ser simplesmente filhos amados, sustentados, guardados. Hoje, Deus te diz: abandone a tristeza, solte o desânimo e lance isso sobre mim. Eu cuidarei de você, eu te darei paz, eu te sustentarei. Solte e deixe que a paz infinita de Deus volte a encher o seu coração. Número 5. Tudo coopera para o seu bem. Às vezes é difícil acreditar. Quando tudo desmorona, quando parece que a vida se voltou contra você, quando você se pergunta por que tanta dor, o último pensamento que parece fazer sentido é imaginar que justamente isso, esse caos, esse momento incompreensível, possa estar cooperando para o seu bem. Mas ali está a palavra, firme, clara, eterna. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Não diz algumas coisas, não diz as coisas boas. Diz todas. E isso muda tudo. Não é uma frase bonita para te animar. É uma verdade espiritual confirmada até pela ciência. Os estudos sobre crescimento pós-traumático revelaram que 80% das pessoas que passam por crises profundas, perdas severas ou traumas significativos acabam experimentando um nível de crescimento pessoal que jamais teriam alcançado de outra forma. Deus não desperdiça sua dor, Ele a transforma, Ele a redime, Ele a converte em semente de evolução espiritual. Seu cérebro também confirma isso. A neuroplasticidade nos ensina que, após cada desafio superado, o cérebro cria novas conexões, mais fortes, mais estáveis. Literalmente, você se torna mais sábio, mais hábil, mais capaz. É como se cada dificuldade fosse um treinamento que ativa áreas adormecidas dentro de você. E se isso acontece no nível cerebral, imagine o que ocorre no espiritual. Cada prova, cada noite escura, cada batalha está desenvolvendo em você uma inteligência emocional celestial, uma fé mais madura, uma paz que não depende de circunstâncias.
Os biólogos explicam com árvores. Você sabia que as árvores mais robustas não crescem em locais sem vento? Elas crescem onde o vento sopra com frequência, porque isso as obriga a fincar raízes mais profundas. Deus permite certos ventos na sua vida, não para te destruir, mas para fortalecer suas raízes. Para que você cresça com estabilidade, para que você não seja levado por qualquer tempestade, para que floresça não na superfície, mas na profundidade. E se você já viu como o ouro é purificado, entende essa metáfora. O ouro não se refina com palavras bonitas nem com clima ameno. Ele é purificado a mais de 1000 graus de calor, porque o fogo não o destrói, revela sua pureza. Assim é com você. As estações quentes da vida não vêm para te queimar. Vêm para mostrar quem você é em Deus, para trazer brilho, para separar o impuro do valioso. Esse fogo não está te consumindo, está te revelando. Até os estudos mais longos e respeitados sobre felicidade, como o de Harvard, que já dura mais de 80 anos, demonstram que as pessoas mais felizes não são as que tiveram vidas mais fáceis, mas as que aprenderam a encontrar propósito em meio à adversidade. Deus está te treinando para uma felicidade profunda. Não uma que dependa de que tudo esteja perfeito, mas uma que se constrói sobre a rocha, sobre a fé, sobre a experiência de ver Deus agir no impossível. Os arquitetos entendem bem, os alicerces mais estáveis são construídos cavando fundo em rocha sólida, e isso dói. Escavar por dentro, atravessar perdas, deixar para trás ilusões, dói. Mas sem profundidade não há estabilidade. Deus está cavando em sua vida, não para te destruir, mas para que aquilo que Ele construa com você seja eterno. Não uma fé superficial, mas uma casa firme que resista a qualquer tempestade. E já ouviu uma sinfonia de cordas? Sabia que a beleza do som depende da tensão exata em cada corda? Se não há tensão, não há música. Se houver demais, a corda se rompe. Deus é esse músico perfeito. Ele sabe quanto permitir, quanto ajustar, quanto tensionar para tirar do seu coração uma melodia que só pode soar em meio à entrega. Aquilo que você sente como pressão, Ele está usando para te afinar. Os jardineiros também sabem disso. No inverno, eles podam, cortam galhos que parecem vivos, e isso dói. Parece retrocesso, mas é preparação, porque quando chega a primavera, aqueles galhos podados dão mais fruto. Assim Deus age com você. Talvez agora você esteja em um inverno. Talvez sinta que algo foi perdido, mas o que Deus podou era a preparação. Ele vê a floração que vem e não quer que nada a impeça. Até os treinadores olímpicos aumentam gradualmente a resistência. Eles sabem que o músculo cresce sob pressão. Assim Deus calibra seu processo. Ele não está te punindo, está te formando, está te levando ao limite, não para te quebrar, mas para te expandir, para te levar a um nível que suas próprias forças jamais alcançariam. E aqui está a revelação mais profunda. Deus não causa o mal, mas é tão poderoso que pode pegar aquilo que o inimigo usou para te ferir e transformar no ponto de partida do seu propósito. Essa é a alquimia divina dele. Transforma veneno em remédio. Aquilo que parecia o fim será o seu novo começo. Hoje, se você está no meio da dor, ouça esta verdade. Tudo está cooperando para o seu bem. Mesmo que você não entenda, mesmo que não veja, mesmo que doa, Deus ainda não terminou com você. Ele está escrevendo uma história onde a tristeza se transforma em paz, o desânimo em força e seu coração ferido em um coração cheio de propósito. Confie, porque Ele está agindo em tudo para o seu bem. Número 6. Eu sou o seu refúgio. Há momentos em que você sente que tudo ao seu redor está desmoronando, que a vida se transforma numa tempestade incontrolável, que os ventos do medo, da perda, da angústia sopram tão forte que mal consegue ficar de pé. E é justamente aí, quando tudo parece fora de controle, que Deus estende sua mão firme e te diz: eu sou o seu refúgio.
Não uma ideia simbólica, não um consolo distante, mas um lugar real, espiritual, eterno, onde você pode entrar, respirar, descansar e ser curado. O Salmo 91, verso 2, declara com convicção: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E quando Davi escreveu isso, não estava em um palácio tranquilo. Ele falava a partir da experiência de ser perseguido, de correr pela própria vida, de se esconder em cavernas. Ele sabia o que era precisar de um refúgio, mas também sabia que nenhum muro humano, nenhuma estrutura feita por mãos pode oferecer a paz que o abrigo do Altíssimo oferece. Os arquitetos que projetam abrigos antiaéreos sabem que esses lugares precisam resistir ao impacto mais forte. Paredes de até 3 metros de espessura, camadas reforçadas de concreto, aço e isolamento. Tudo isso para proteger corpos frágeis em meio ao caos. E mesmo assim, esse tipo de proteção ainda tem seus limites. Mas o refúgio de Deus não tem limite. Sua cobertura é impenetrável, eterna, indestrutível. Nenhuma força externa, nenhuma tempestade espiritual ou emocional pode atravessá-lo. Quando você está nele, você está seguro. Estudos de sobrevivência em abrigos de emergência mostram algo interessante. As pessoas não sobrevivem apenas porque estão isoladas do perigo. Sobrevivem porque dentro do abrigo tem tudo o que precisam: provisão interna, água, alimento, luz, e assim é o refúgio que Deus te oferece. Não é apenas um lugar para fugir do problema, é um espaço onde você encontra força, sabedoria, consolo, direção, alimento espiritual. Tudo o que você precisa para atravessar qualquer estação. Os meteorologistas explicam que no olho do furacão, bem no centro do caos, existe uma calma perfeita. É um fenômeno incrível. Ao redor, os ventos rugem com violência. Mas no núcleo, há silêncio, há quietude. Assim é estar no refúgio de Deus. Não se trata de fazer o problema desaparecer. Trata-se de sua presença criar um centro de paz que te permite respirar, mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. Crianças que crescem com um lugar seguro constante desenvolvem uma autoestima mais forte, uma identidade mais estável, porque sabem que, aconteça o que acontecer lá fora, existe um lugar para onde podem correr e serem abraçadas. Você também precisa desse lugar, esse espaço onde ninguém te julga, onde você não precisa provar nada, onde pode ser você, cansado, quebrado, com medo e ainda assim amado. Deus é esse refúgio. Ele não se move, ele não muda, ele não fecha a porta para você. Biólogos marinhos observaram como peixes pequenos e vulneráveis se escondem dentro de anêmonas gigantes que os protegem de predadores. E eu amo pensar nisso como uma metáfora do amor de Deus. Você, frágil, ferido, confuso, protegido em sua grandeza, coberto por sua presença, escondido em seu amor. E nenhum inimigo, por mais forte que seja, pode te tocar sem antes passar por ele. Especialistas em segurança sabem que prédios importantes não se protegem com apenas uma camada. Eles têm sistemas múltiplos de defesa, alarmes, muros, sensores, portas reforçadas. Assim também é o refúgio de Deus, com camadas de proteção para você, física, emocional, espiritual e eterna. Porque quando Ele te guarda, Ele guarda por completo. E você não perde comunicação no seu refúgio. Projetistas de casas de emergência incluem sistemas para manter conexão com o mundo exterior. No refúgio de Deus, você nunca perde sua linha direta com o céu. Sua oração continua sendo ouvida. A voz dele continua te guiando. Você não está isolado, está conectado ao centro do universo. Às vezes pensamos que nos refugiar é desistir, mas não. Um verdadeiro refúgio não te esconde do mundo. Ele te prepara para enfrentá-lo. Ele te recupera, te treina, te renova.
Instrutores militares ensinam que o bunker é o lugar onde se reorganiza a estratégia, não onde a guerra termina. Deus te leva ao seu refúgio não para que você fique lá para sempre, mas para que saia mais forte. E quando você sair, não será o mesmo. Você sairá com clareza, com paz, com propósito, com fogo no coração e serenidade na alma. Porque não se trata apenas de sobreviver, trata-se de ser transformado de dentro para fora, de passar da angústia à confiança, do medo à certeza, da tristeza à paz infinita. Então, se hoje você está cansado, se não aguenta mais, se a vida está te golpeando além das suas forças, ouça isso. Você não está desprotegido, você não está abandonado, você não está sozinho. Deus te diz hoje: venha, refugie-se em mim. Eu serei o seu castelo, seu escudo, seu lugar seguro. Aqui você encontrará tudo o que precisa. Aqui você descansará. E quando estiver pronto, você sairá para a vida com minha força, minha paz e uma fé inabalável. No seu refúgio, você não apenas sobrevive, você se transforma. E essa transformação é o começo de tudo o novo que Deus quer construir em você. Número 7. Eu renovo as suas forças. Quando você sente que não aguenta mais, quando tudo em você parece esgotado, quando sua mente está nublada, seu coração cansado e seu corpo sem forças, Deus não exige que você continue lutando. Deus não grita de longe: levante-se agora. Ele se aproxima com ternura, coloca sua mão sobre o seu ombro e te diz: espere em mim, porque eu renovo as suas forças. Isaías capítulo 40, verso 31, declara com clareza: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta não é uma promessa poética, é uma estratégia divina de renovação profunda. A ciência do exercício físico já demonstrou que os músculos não crescem enquanto estão sendo usados, e sim enquanto descansam. Durante o esforço, as fibras se rompem, mas no repouso, essas fibras se regeneram e se fortalecem. É assim que Deus age com você. Ele não te renova no meio do frenesi da ação, mas no silêncio da espera. Enquanto o mundo diz para você agir mais, Deus diz: fique comigo, descanse em mim, e eu farei o trabalho invisível que transformará seu interior. As águias não conquistam os céus batendo desesperadamente as asas. Ornitólogos estudaram que elas encontram correntes térmicas ascendentes e se deixam levar por elas, voando por horas sem esforço. Assim é o voo espiritual que Deus te oferece. Não se trata de bater asas com ansiedade espiritual, tentando resolver tudo sozinho. Trata-se de aprender a identificar as correntes do Espírito, essas direções suaves e elevadas que te levam sem que você se desgaste. Porque o esforço humano tem limite, mas o poder de Deus não. Você sabia que 70% dos casos de fadiga crônica têm origem emocional e não física? Isso explica por que você pode dormir 8 horas e ainda se sentir esgotado. Porque o cansaço que mais pesa não é o do corpo, é o da alma. E quando Deus renova a sua alma, quando Ele toca essas áreas internas com sua presença, automaticamente sua energia muda. Você se levanta diferente, não porque dormiu mais, mas porque algo se acendeu novamente dentro de você. Ele não apenas te dá descanso, ele te ressuscita por dentro. A ciência já identificou que o corpo humano possui ciclos naturais de energia. Não fomos criados para manter o mesmo ritmo o dia todo. Existem momentos altos e momentos baixos. Mas na vida moderna, ignoramos esses ritmos divinos e queremos produzir constantemente. Deus te chama para sincronizar sua vida com os tempos dele, para aceitar que há dias de semear e dias de descansar a terra, que há estações para correr e estações para ficar quieto, porque nesse ritmo sagrado está a verdadeira renovação. Mesmo a nível celular, Deus deixou pistas do seu design perfeito. As mitocôndrias, que funcionam como baterias internas das células,
se regeneram completamente a cada 10 dias. Isso significa que você foi criado com um mecanismo de renovação constante. Não importa o quão esgotado esteja hoje, seu projeto original já carrega a capacidade de recomeçar. E essa regeneração física é reflexo de uma verdade espiritual ainda mais profunda. Em Cristo, a cada novo dia, você pode receber uma nova dose de força. Quando você dorme profundamente, especialmente na fase REM, o seu cérebro não apenas descansa, ele limpa toxinas, organiza o que foi aprendido, processa emoções. Esperar em Deus tem esse mesmo efeito. Não é uma pausa passiva, é entrar num processo ativo de restauração. Nessa espera divina, Deus limpa seus pensamentos contaminados pela ansiedade, purifica suas emoções nubladas pelo medo e te entrega clareza. As pessoas mais longevas do mundo, segundo estudos sobre longevidade, têm algo em comum: sabem parar. Elas têm momentos regulares onde não fazem nada. Chamam isso de descanso contemplativo, mas você e eu sabemos o que é de fato: rendição diante de Deus. Parar para respirar sua presença, soltar o controle, ouvir sua voz. E esse tipo de descanso prolonga a vida e a enche de propósito. Treinadores de atletas de elite entendem isso bem. Treinar sem descanso não fortalece, machuca. O descanso não é fraqueza, é parte do crescimento. E espiritualmente é a mesma coisa. Se você não pausa com Deus, você se esgota sem sentido. Se não se refugia nele, o desânimo te consome. Deus projetou a renovação como parte essencial do processo. É a forma dele cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu chamado. E algo que precisamos compreender: a renovação divina não é voltar a como você era antes, é algo muito mais profundo. É te elevar a um novo nível. Cada vez que Deus te renova, Ele o faz com propósito. Ele te devolve a caminhada com mais discernimento, mais fé, mais visão, como a águia que, ao renovar suas penas no processo de muda, voa mais alto e com mais poder. Então, se hoje você está esgotado, se a tristeza e o desânimo drenaram suas forças, se você já não sabe como continuar, ouça isso: você não precisa lutar sozinho, você não precisa ser forte, só precisa esperar nele. Porque nessa espera, Deus está realizando uma obra silenciosa, profunda, perfeita. E quando você menos esperar, se levantará com asas como as águias, não com as suas forças, com as dele. E é aí, exatamente aí, que começa o verdadeiro voo. Número 8. A minha alegria é a sua força. Existe uma força secreta que não nasce do esforço físico nem da disciplina mental. Uma fonte invisível de energia que não se encontra na vontade humana nem nas circunstâncias externas. Essa fonte é a alegria de Deus. E não estamos falando de uma simples felicidade superficial que aparece quando tudo vai bem. Estamos falando da alegria profunda, inabalável, eterna, aquela que nasce do Espírito e sustenta mesmo quando tudo parece perdido. Neemias capítulo 8, verso 10 diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. E se Deus disse isso, é porque Ele sabia que chegariam dias em que você precisaria de mais do que palavras bonitas para permanecer de pé. A neurociência já demonstrou que, quando rimos, nosso corpo libera endorfinas, essas substâncias químicas naturais que atuam como analgésicos internos. Ou seja, o corpo foi projetado por Deus para encontrar alívio por meio da alegria. E se isso acontece com o riso natural, imagine o que o gozo divino pode produzir em você, aquele que não depende de uma piada nem de uma boa notícia, mas de saber que Deus está contigo, que Ele te ama, que Ele não te abandonou. A alegria dele não apenas te anima, ela cura você por dentro. A psicologia positiva descobriu algo fascinante. Emoções positivas expandem sua capacidade mental. Quando você está triste, seu campo de visão literalmente se reduz. Você enxerga menos, pensa menos, tudo escurece. Mas quando a alegria habita em você,
Seu cérebro se ativa em áreas de criatividade, resolução de problemas e visão estratégica. Por isso, o inimigo quer roubar sua alegria, porque ele sabe que uma mente alegre vê saídas, onde a mente triste só vê becos sem saída. A alegria divina não nega os problemas, ela te ajuda a superá-los com sabedoria. E aqui vai algo que talvez você não sabia. Rir de forma genuína por 15 minutos produz o mesmo efeito cardiovascular que 30 minutos de exercício aeróbico. Assim dizem os estudos médicos. Seu coração, literalmente, se fortalece com o riso. Agora, conecte isso com a palavra. A alegria do Senhor é a sua força. Não é apenas força emocional, é força física, é vitalidade, é proteção para o seu coração em todos os sentidos. Imunologistas já confirmaram que a alegria autêntica aumenta em até 40% a produção das células T, aquelas que atuam como defesa natural do organismo. Consegue perceber? A alegria não é apenas uma emoção agradável, é um escudo biológico, um escudo espiritual. Quanto mais você se alegra no Senhor, mais protegido você está contra ataques emocionais, pensamentos tóxicos e o desânimo crônico que tenta te apagar. E se alguma vez você se perguntou por que algumas pessoas se recuperam mais rápido das crises, os estudos sobre resiliência têm uma resposta clara. Quem mantém o senso de humor em meio à dificuldade se recupera 3 vezes mais rápido. A alegria não elimina a crise, mas acelera o processo de cura. Porque a alegria de Deus é dinamismo espiritual. Ela te coloca de pé mais rápido, te impulsiona, te revigora. É como um motor interno que se acende mesmo quando tudo ao redor diz que você deveria desistir. Terapeutas ocupacionais utilizam o que chamam de humor terapêutico e fazem isso porque sabem que o riso não apenas muda o humor, ele altera a química cerebral em segundos. Deus já sabia disso antes de qualquer ciência. Por isso ele te diz, alegra-te em mim. Porque quando você se alegra nele, seu sistema inteiro entra em modo de restauração. É como se sua alma recebesse uma transfusão direta de vida. E não é coincidência que as pessoas mais alegres vivam entre 7 e 10 anos a mais, segundo estudos de longevidade. Não é sorte, é projeto divino. A alegria prolonga seus dias, não porque tudo seja perfeito, mas porque seu coração aprendeu a encontrar motivos para celebrar, mesmo em meio à dor. Deus quer que você viva muito, mas também que viva bem, e a alegria dele é a chave. Além disso, a alegria genuína é contagiante, literalmente. Pesquisadores descobriram que a alegria se transmite por meio das chamadas neurônios espelho. Quando alguém sorri de verdade, as pessoas ao redor sentem um impulso involuntário de sorrir também. Isso significa que, quando você se alegra no Senhor, não é só você que se fortalece. Você fortalece os outros. Sua alegria abençoa. Sua alegria liberta. Sua alegria se multiplica. Mesmo no ambiente de trabalho, a alegria tem poder. Equipes alegres são até 31% mais produtivas, segundo estudos na área organizacional. Percebe o padrão? A alegria não é um luxo emocional, é uma ferramenta estratégica. Deus a desenhou para te ajudar a avançar, criar, liderar e construir com energia renovada. E não se esqueça desta verdade: a alegria divina não é a felicidade que depende de tudo dar certo. É uma fortaleza que transforma aquilo que deu errado. É uma postura da alma que diz, mesmo sem entender, mesmo doendo, mesmo que falte, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha porção, minha esperança e minha vitória. Então hoje, se a tristeza tentou se instalar na sua alma, se o desânimo nublou sua energia, faça algo diferente. Comece a agradecer, a sorrir, a celebrar mesmo que em silêncio, porque essa alegria, mesmo parecendo pequena, é a porta para uma força imparável. Deus te diz hoje, abandone a tristeza e o desânimo.
Eu encherei seu coração com paz infinita, e a minha alegria será a sua força para tudo o que está por vir. Número 9. Eu curo o seu coração ferido. Talvez você sinta que seu coração já não tem forças para continuar, que a dor deixou marcas profundas demais, que aquilo que te quebrou não apenas te fez chorar, mas te esvaziou por dentro. Mas escute com atenção esta verdade eterna. Ele sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Salmo 147, verso 3. Esta não é uma promessa simbólica. É um ato de amor pessoal, real e específico. Deus não observa sua dor de longe. Ele entra com mãos suaves e firmes no lugar mais ferido da sua alma e começa a curar. A ciência já confirmou o que o Espírito Santo revelou desde sempre. Existe uma condição médica real chamada Síndrome do Coração Partido. Sim, do jeito que você leu, a dor emocional intensa pode enfraquecer fisicamente o músculo cardíaco. Seu corpo reage ao abandono, à perda, à rejeição, como se fossem ataques cardíacos reais. E é aí que entra o amor restaurador de Deus. Porque Ele não apenas conhece o seu sofrimento, Ele o carrega com você. E Ele cura. Ele pode tocar tanto o invisível da sua alma quanto o físico do seu corpo. A neurociência também confirma essa esperança. O cérebro tem uma capacidade extraordinária de criar novas conexões após experiências traumáticas. Isso se chama neuroplasticidade. E mesmo que você não use essa palavra todos os dias, o significado dela é poderoso. Você pode mudar. Você pode voltar a sentir sem medo. Deus desenhou sua mente com essa capacidade regenerativa. Ele não te deixou sem ferramentas. Na verdade, é Ele mesmo quem guia esse processo de restauração mental, ensinando você a pensar diferente, ver diferente, viver diferente. Você sabia que no processo físico de cura, as feridas cicatrizam mais rápido quando mantidas em um ambiente úmido e protegido? As lágrimas que você derramou não são sinal de fraqueza, são parte do processo. Na presença de Deus, suas lágrimas não se perdem, elas se transformam. Cada lágrima cria um ambiente sagrado onde sua alma pode respirar, onde o consolo do Pai entra sem pressa, sem pressão, com a ternura exata. É nesse lugar protegido, íntimo, que a verdadeira cura emocional acontece. E se Deus foi capaz de criar células-tronco, essas maravilhas biológicas que se transformam em qualquer tecido necessário para reparar o que está danificado, por que você duvidaria de que Ele também colocou dentro de você recursos espirituais capazes de restaurar qualquer área quebrada? Dentro de você, há promessas ainda não ativadas. Há esperança adormecida, há propósito intacto. Ele não te formou sem um caminho de recuperação. Ele plantou em você tudo o que você precisa para se reerguer. Você só precisa permitir que Ele ative o que você ainda nem sabia que tinha. A cura emocional, segundo terapeutas especializados em traumas, acontece em camadas. Não é imediata, não é mágica, é um processo. E Deus sabe disso. Por isso, Ele não te pressiona a correr. Ele te guia passo a passo. Respeita seu ritmo, respeita sua história, cura seu coração na medida exata em que você consegue sustentar cada avanço. E o mais bonito é que, em cada etapa, Ele não apenas repara, Ele revela. Te mostra coisas que você antes não conseguia ver. Te torna mais sábio, mais profundo, mais livre, e não há ferida demasiado complexa para suas mãos experientes. Cirurgiões cardiovasculares usam técnicas diferentes conforme o tipo de dano. Deus também. Ele sabe se sua dor veio da traição, do abandono, do luto ou da frustração. E Ele age com a técnica exata. Às vezes, Ele sutura. Às vezes, Ele remove o que dói. Às vezes, Ele apenas te segura enquanto você sangra. Mas Ele nunca para de agir, nunca para de cuidar.
Estudos mostram que pacientes que recebem apoio emocional saudável se recuperam até 50% mais rápido após cirurgias. Imagine então o que o apoio emocional perfeito de Deus pode fazer com você. O abraço dele não apenas consola, a presença dele acelera, multiplica sua capacidade de recuperação. Aquilo que para outros levaria anos, nas mãos dele leva o tempo exato, nem antes, nem depois, sempre no tempo certo. E quando seu coração começa a se mover novamente, mesmo que lentamente, como numa reabilitação, esse movimento emocional é sinal de vida, de avanço, de cura. Não o ignore, mesmo que ainda doa um pouco. Se você já consegue amar, se já consegue perdoar, se já consegue sonhar novamente, mesmo em silêncio, você está se curando. E Deus celebra com você cada centímetro conquistado. Lembre-se disso com firmeza. Deus não te cura para que você volte a ser quem era antes da dor. Ele te cura para que você seja mais forte, mais cheio de compaixão, mais cheio de fé. Suas cicatrizes não são prova de fraqueza. São marcas sagradas que dizem: Deus me tocou e agora estou de pé. Suas feridas não te definem, a sua cura sim. E hoje, se você sente que seu coração ainda está quebrado, ouça esta voz com todo o seu ser. Eu curo o seu coração ferido e o encherei com a minha paz infinita. O que a dor destruiu, o meu amor reconstruirá. Número 10. Novas são as minhas misericórdias. Cada vez que o dia amanhece, Deus está te dizendo algo sem palavras. Ele diz isso com o sol que volta a brilhar, com o ar fresco que entra pela sua janela, com o batimento do seu coração que continua firme. Ele fala com uma promessa silenciosa, mas poderosa. Minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso está em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Não são sobras do amor de ontem, não são misericórdias recicladas, são novas, frescas, específicas para o que você vai enfrentar hoje. O mais interessante é que até seu corpo confirma essa verdade. Os cronobiólogos já demonstraram que o corpo humano, a nível celular, se regenera completamente a cada 7 a 10 anos. É como se tudo dentro de você dissesse: fui criado para me renovar. E essa renovação biológica não é coincidência, é um reflexo do design espiritual de Deus. Se o seu corpo pode começar de novo, quanto mais a sua alma. Deus programou em você a capacidade de recomeçar, de não ficar preso ao ontem, de se levantar com uma nova porção de esperança, fé e propósito. Suas manhãs não são neutras. A ciência comprova. Com o amanhecer, seu corpo libera hormônios que aumentam a energia e o otimismo. E isso não acontece por acaso. Deus sincronizou o seu sistema interno com a graça externa dele. É como se ele dissesse: vou desenhar sua biologia para cooperar com a minha misericórdia. A cada manhã, seu corpo quer se levantar. E sua alma se escutar com atenção também, porque Deus não quer apenas te despertar fisicamente, Ele quer te despertar espiritualmente. Neurocientistas descobriram que o cérebro está mais receptivo a novos aprendizados nas primeiras horas do dia. É pela manhã que sua mente está mais aberta ao novo, ao bom, ao que transforma. Por isso faz sentido que as misericórdias de Deus se renovem com o nascer do sol. É o momento perfeito para receber o que Ele tem para você. É quando você pode absorver com mais profundidade o perdão, a paz e a direção dele. E os terapeutas confirmam: cada novo dia é uma oportunidade para fazer um reset emocional. Não importa o que aconteceu ontem, hoje você pode escolher pensar diferente, agir diferente, ver a vida com outros olhos. Deus te oferece um botão de reinício a cada 24 horas. Não porque você merece, não porque você não errou ontem,
mas porque o amor dele não depende do seu desempenho, depende do caráter dele. E o caráter dele é misericórdia. Perdoar a cada dia também faz parte dessa renovação. Estudos mostram que quem pratica o perdão diário tem níveis mais baixos de ansiedade e depressão. Não guarda peso, não carrega culpas alheias. E como consegue isso? Com a ajuda divina. Porque Deus não apenas te perdoa a cada manhã, Ele te dá poder novo para perdoar também. Aquilo que ontem doía, hoje pode começar a ser liberado, porque com cada novo dia, há nova graça para soltar, para curar, para seguir em frente. Enquanto você dorme, seu cérebro está trabalhando. Ele arquiva o que você viveu, limpa o que não serve, processa emoções. E nesse silêncio, Deus também está agindo. Ele não descansa, ele não se distrai. Está preparando as misericórdias que vai te entregar ao acordar. Está fabricando o pão fresco do céu que vai alimentar o seu espírito no dia que começa. O que você precisa para hoje já está pronto. Só falta você se apresentar e receber. Especialistas em produtividade afirmam que as primeiras decisões do dia definem o tom das próximas 16 horas. E isso inclui sua decisão de olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigado pela tua misericórdia nova hoje. Essa atitude não apenas abençoa o seu dia, ela transforma. Porque você começa a partir da gratidão, não da reclamação. A partir da expectativa, não do cansaço. E isso é acumulativo, como uma conta que se preenche dia após dia. A medicina preventiva afirma que hábitos matinais positivos geram benefícios que se acumulam na sua saúde física e emocional. O mesmo acontece com as misericórdias de Deus. Se você as recebe todas as manhãs, sua alma se fortalece, sua fé cresce, sua perspectiva se limpa, sua vida muda. E se você precisa de mais uma razão para acordar com gratidão, pense nisso. Estudos sobre gratidão mostram que identificar 3 coisas novas a cada dia pelas quais agradecer aumenta a felicidade em 25%. E se Deus te dá misericórdias novas todos os dias, então nunca te faltarão motivos para agradecer. Sempre há algo fresco para ver, algo novo para celebrar, algo bom para receber. Deus não te deixa enfrentar este dia com as forças de ontem. Ele te equipa de novo, te enche de paz, te reveste de compaixão, te unge com paciência, te preenche de alegria, porque Ele sabe exatamente quais desafios você vai enfrentar. Você não está sozinho. Você não está preso a um ciclo eterno de cansaço. Você está caminhando em uma rota de renovação. Cada passo que você dá é com recursos celestiais novos. Então, abra os olhos a cada manhã com esta certeza. Hoje, há misericórdia fresca para você, para os seus erros, para suas decisões, para seus medos, para suas fraquezas. E essa misericórdia é suficiente, mais do que suficiente, porque ela vem do Deus que não se cansa, que não se esgota e que nunca deixa de te amar. Número 11. Eu guardo sua mente em paz. Existe uma batalha silenciosa que é travada todos os dias dentro de você. Ela não se vê, mas se sente. É aquela luta na sua mente entre a paz que você deseja e os pensamentos que não param. Mas hoje, Deus te diz: eu guardo a sua mente em paz, paz perfeita, se os seus pensamentos perseverarem em mim. Isaías 26:3 declara com clareza: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não é uma paz parcial, não é uma paz temporária, é completa, total, e está disponível se você decidir focar sua mente em Deus. Neurocientistas identificaram algo chamado rede neural padrão, uma parte do cérebro que se ativa quando você não está focado em nada específico. E sabe o que ela faz? Gera pensamentos negativos automáticos. Torna-se uma fábrica de ansiedade, medo e cenários catastróficos. Mas aqui está o mais poderoso.
Quando você foca sua mente em Deus, essa rede se desativa, literalmente. Pensar nele não é só um ato espiritual, é uma estratégia neurológica que silencia o ruído da angústia. Pesquisas sobre meditação cristã mostram que apenas 12 minutos diários de pensamento intencional em Deus, durante 8 semanas, mudam fisicamente a estrutura do cérebro. Sim, seu cérebro pode ser redesenhado. Deus o criou assim. E quando você decide perseverar em pensamentos que exaltam o nome dele, sua fidelidade, seu amor, seu poder, você está remodelando sua mente para a paz. Está transformando não só o que você pensa, mas também como você vive. A psicologia cognitiva ensina que só conseguimos manter entre 5 e 9 pensamentos conscientes de cada vez. Ou seja, sua mente tem espaço limitado de foco. Então, se você preencher esses espaços com pensamentos de fé, gratidão, promessa e verdade, não haverá lugar para pensamentos tóxicos. Sua mente não pode estar cheia de medo e fé ao mesmo tempo. Se você escolher Deus como seu foco, os pensamentos destrutivos perdem espaço. E aqui vai algo essencial. Os últimos pensamentos antes de dormir determinam a qualidade do seu descanso. Se você se deita pensando nos problemas, acorda cansado. Mas se você treina sua mente para focar em Deus antes de fechar os olhos, seu sono se torna um tempo de restauração profunda. Ele não guarda só sua alma, guarda também seu descanso, guarda seus sonhos, guarda sua noite com paz. A neuroplasticidade confirma, neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Isso significa que toda vez que você pensa em Deus e ao mesmo tempo sente paz, essa conexão se fortalece. Você está treinando sua mente para que automaticamente, ao pensar nele, seu corpo e sua alma entrem em calma. É como construir um atalho direto para a serenidade. Estudos sobre multitarefa mostram que a mente humana funciona melhor quando foca em uma coisa só. E Deus te oferece esse foco singular e perfeito, sua presença. Você não precisa multiplicar tarefas mentais, só precisa de uma prioridade, manter seu pensamento nele. Esse é o segredo da produtividade espiritual, emocional e mental. O foco em Deus é seu ponto de equilíbrio. Você já ouviu falar do estado de fluxo? É um conceito da psicologia do desempenho que descreve aquele estado mental em que você está tão concentrado que tudo flui. Criatividade, clareza, eficácia. Pois bem, perseverar em pensamentos sobre Deus te coloca nesse flow espiritual. Tudo o que você faz a partir desse lugar interior é mais sábio, mais amoroso, mais cheio de propósito. Terapeutas cognitivos garantem que mudar padrões de pensamento exige repetição consciente por pelo menos 66 dias. E isso nos leva a um convite divino. E se você começasse hoje um programa pessoal de renovação mental em Deus, a cada dia um pensamento ancorado na palavra, a cada dia um foco, e em pouco mais de 2 meses, sua mente estaria programada para escolher a paz automaticamente. A memória de longo prazo se forma melhor quando há emoção. Sabe o que isso significa? Que se toda vez que você pensar em Deus, permitir que seu coração experimente gratidão, confiança, alegria, esses pensamentos se tornarão permanentes. Não serão apenas informação, serão convicções, refúgios internos, lugares seguros aos quais sua mente voltará automaticamente. Sua mente é um jardim e cada pensamento, uma semente. Se você plantar medo, colherá angústia, mas se plantar a palavra de Deus, a confiança nos planos dele, a certeza do seu cuidado, você colherá paz. E o mais belo é que você não está cultivando sozinho. Deus não só te dá a semente, ele também é o jardineiro fiel que garante a colheita. Então, se hoje sua mente tem estado agitada, sobrecarregada, cheia demais, faça uma pausa, respire. Olhe para o céu e repita: Senhor, em Ti está o meu pensamento,
Em ti está o meu foco. Tu guardarás minha mente em perfeita paz. Porque não se trata de controlar todos os pensamentos, mas de se entregar àquele que pode governá-los todos. E quando ele reina na sua mente, reina a paz. Número 12. Eu encho o vazio da sua alma. Existe um tipo de fome que não se sacia com comida, um tipo de vazio que não se preenche com dinheiro, conquistas ou relacionamentos. É o vazio da alma. E hoje Deus te diz: eu preencho esse vazio. Eu sou a sua plenitude. O Salmo 107, verso 9, afirma com firmeza: pois ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ou seja, Deus não apenas reconhece o seu vazio, ele cuida dele, ele nutre, ele transforma e faz isso com bondade, com propósito, com amor eterno. Os estudos de Harvard sobre felicidade confirmam: as pessoas mais satisfeitas não são as que têm mais coisas, mas as que estão profundamente conectadas com um propósito transcendente. A alma humana não foi criada para ser preenchida com o material, ela foi feita para ser habitada pelo eterno. Por isso, quando tentamos preencher a alma com posses, sempre sobra espaço. Mas quando deixamos Deus preencher, cada canto se enche de sentido. Ele não te dá mais coisas, ele te dá mais significado. Muitas pessoas atravessam temporadas de vazio sem saber como nomeá-lo. A chamada síndrome do ninho vazio é um exemplo. Quando os filhos crescem e saem de casa, alguns pais se deparam com uma pergunta dolorosa: quem sou eu agora? Mas as pesquisas mostram que quem encontra sua identidade em Deus se adapta muito melhor. Porque o seu valor não depende dos seus papéis. Deus te preenche a partir da sua essência, não das suas funções. Quando você se reconhece como filho ou filha dele, nenhuma mudança externa pode te esvaziar por dentro. O luto também deixa vazios profundos. Mas terapeutas especializados em perdas descobriram que pessoas com fé sólida processam a dor de forma diferente. Não porque sofrem menos, mas porque o vazio que a perda deixa é ocupado por uma esperança maior. Deus transforma esse espaço em altar, em lugar santo. Ele não preenche com esquecimento, mas com eternidade. Onde antes havia apenas ausência, agora há presença. A presença dele. Quando chega a aposentadoria, muitos sentem que perderam sua utilidade. Para que sirvo agora? Perguntam-se. Mas estudos revelam que quem mantém uma vida espiritual ativa encontra propósito mesmo após os 65 anos. Porque o chamado de Deus não tem data de validade. O propósito da sua vida não depende de um contrato de trabalho. Deus preenche esse para quê com um para sempre. Ainda há missões celestiais para cumprir, palavras para semear, amor para dar. Pessoas que lutam com vícios, muitas vezes, estão tentando preencher um vazio. E a pesquisa confirma: os programas com componente espiritual têm 40% mais sucesso. Por quê? Porque só Deus pode preencher aquilo que essas substâncias tentavam cobrir. A alma não precisa de fuga, precisa de redenção. Precisa de uma plenitude que não desapareça com o amanhecer. E essa plenitude só vem do alto. Mesmo no casamento, o segredo não é encontrar alguém que te complete, é chegar completo. Conselheiros matrimoniais observam que os casais mais fortes são formados por pessoas que já estão cheias individualmente. Deus te enche primeiro para que você ame a partir da abundância, não da carência. Assim, seu amor não exige entrega, ele não suga, ele transborda. O amor que vem de uma alma cheia é o que mais cura, e no trabalho acontece o mesmo. Estudos sobre esgotamento profissional revelam que aqueles que veem seu trabalho como um chamado divino experimentam muito menos burnout. Por quê? Porque quando Deus preenche seu propósito, o trabalho deixa de ser um fardo e se torna adoração. Você para de trabalhar por aprovação e começa a servir por gratidão. Seu trabalho se torna uma expressão do que já está cheio dentro de você. O envelhecimento também apresenta desafios emocionais.
Mas a pesquisa mostra que a espiritualidade é o fator mais determinante do bem-estar na terceira idade. Porque o que Deus preenche hoje te sustenta por toda a vida. Não se desgasta, não enfraquece com os anos. Sua plenitude é estável, profunda, constante. E se você passou por traumas, se sente que sua identidade foi quebrada em pedaços, ouça isso. Terapeutas especializados em trauma afirmam que pessoas com vida espiritual sólida reconstroem sua identidade mais rapidamente. Porque Deus não apenas te preenche, Ele te restaura. Não apenas cobre o buraco, reconstrói a imagem. Ele junta o que outros quebraram e não o faz com cola emocional barata, mas com sua glória. Esse vazio que às vezes você sente não é um erro. É um espaço sagrado, reservado para o único que pode preenchê-lo, como uma fechadura feita para uma única chave. Esse lugar foi criado para Deus. E quando Ele entra, Ele não apenas preenche, Ele transforma, reordena seus desejos, redefine suas prioridades, reescreve sua história. Então, se hoje você se sente incompleto, ouça a voz do céu. Eu sou aquele que sacia sua alma faminta. Abandone a tristeza, solte o desânimo e deixe que eu te preencha com a minha paz. Essa paz infinita que não depende do externo, porque nasce da minha presença dentro de você. Número 13. Meu amor por você é eterno. Às vezes você acredita que precisa conquistar o amor de Deus, que precisa fazer tudo perfeito, se comportar de determinada maneira, não falhar, não cair. Mas hoje Deus te diz: com amor eterno eu te amei, por isso continuo a mostrar-te a minha misericórdia. Jeremias 31:3 não é uma declaração qualquer. É uma promessa que não depende de você, mas dele. Amor eterno, não passageiro, não frágil, não condicionado. Amor que não começou com você e não terminará com você. Amor que já existia antes mesmo de você saber quem era e que permanecerá quando você não tiver mais forças. Estudos sobre apego seguro demonstram que crianças que crescem com amor incondicional desenvolvem mais autoestima, menos ansiedade e mais resiliência. Agora imagine o impacto em você ao receber amor eterno do Pai Celestial. Esse amor cura feridas invisíveis deixadas pelo amor condicional da infância. Aqueles momentos em que te fizeram acreditar que precisava merecer afeto, que só era valioso se atendesse a certas expectativas. Deus entra nessa história com uma mensagem que reescreve tudo. Eu te amo, não porque você faz, não porque você é suficiente. Eu te amo porque você é meu. A neurociência afetiva comprovou que nosso cérebro foi projetado para reconhecer o amor genuíno. Os neurônios espelho ativam respostas emocionais quando sentimos autenticidade. E quando o amor de Deus te toca, não há confusão. Você o reconhece como algo que sua alma sempre buscou, porque você foi criado para receber esse amor. E quando o experimenta, algo profundo dentro de você se alinha, se acalma, se estabiliza. É o design original do Criador se conectando com sua criatura. Terapeutas de casais observaram que os relacionamentos duradouros não são os que vivem apenas de emoção intensa, mas os que se baseiam em compromisso profundo. E o amor de Deus por você é assim. Não muda quando você falha, não vai embora quando você duvida, não esfria quando você se afasta. É compromisso eterno, fidelidade absoluta. Ele permanece firme quando você treme. Ele continua presente quando você recua. E o amor dele não é reativo, é incondicional. Estudos sobre resiliência infantil revelam que basta um único adulto amar incondicionalmente uma criança para que ela supere anos de trauma. Deus é esse adulto eterno, esse ser presente que entra na sua história quebrada e diz: não importa o que fizeram com você, eu te amo, eu te curo, eu te reconstruo. E esse amor tem poder terapêutico, porque ele não apenas ouve sua dor, ele a abraça, redime e transforma.
A autocompaixão, segundo pesquisas modernas, reduz em 50% o risco de depressão. E sabe o que a ativa? Sentir-se amado sem condições. Quando você descobre que Deus te ama mesmo quando você não se ama, algo em você começa a se curar. Você aprende a se ver como Ele te vê, a se falar como Ele te fala, a parar de se punir e começar a se levantar. O amor eterno de Deus te ensina a ser um lar para si mesmo. Estudos sobre adoção revelam que crianças adotadas por famílias que as amam de verdade conseguem superar até as feridas mais profundas. E você foi adotado pelo Pai Celestial. Ele te escolheu, não porque não tinha opção, mas porque queria você. Ele te trouxe para sua família com um amor que não carrega etiquetas de rejeição. Não importa quantas vezes te disseram que você não era suficiente. No coração de Deus, você sempre foi bem-vindo. Pesquisas sobre perdão demonstram que quem se sente verdadeiramente amado perdoa com mais facilidade, porque quando você sabe que não precisa de nada de ninguém para se sentir completo, consegue soltar o que fizeram com você. O amor eterno de Deus é tão abundante, tão cheio, tão completo, que a partir dessa plenitude você pode perdoar sem se esvaziar, pode amar sem se desgastar, pode abençoar sem se cansar. Terapeutas familiares observam que quem recebeu amor incondicional na infância consegue reproduzir isso melhor como pai ou mãe. E mesmo que talvez você não tenha tido esse amor quando criança, hoje Deus te dá. E esse amor que você recebe agora é suficiente para romper gerações de padrões quebrados, para iniciar um novo legado. Sua linhagem não terminará em dor, mas em amor redentor. Estudos sobre longevidade emocional confirmam: pessoas com vínculos amorosos sólidos vivem mais e melhor. E o vínculo mais estável que você terá em toda a vida é com aquele que não muda, que não falha, que não parte. O amor de Deus é sua segurança permanente. É a raiz da sua paz, a fonte do seu valor, a fortaleza da sua alma. O amor humano muitas vezes diz: eu te amo porque você é útil. Eu te amo enquanto me faz sentir bem. Mas o amor de Deus diz: eu te amo. Ponto final. Não há letras miúdas, não há condições escondidas, só abraços abertos, misericórdia estendida e uma voz que te chama pelo nome e te lembra: nada poderá te separar do meu amor. Esse amor é seu refúgio, sua identidade, sua herança. E se hoje você está triste ou desanimado, deixe que essa verdade te abrace por dentro. Você é amado com um amor eterno, e isso muda tudo. Número 14. Eu preparo o teu futuro glorioso. Deus não está improvisando a tua história. Ele não reage ao que acontece com você. Ele já viu tudo antes mesmo de você começar. Jeremias 29:11. Não é uma frase para enfeitar agendas. É uma declaração do céu. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O futuro que você apenas sonha, Deus já desenhou. Enquanto você olha para uma parede sem saída, Ele vê o plano completo. Ele é o arquiteto que já terminou o projeto da tua casa, só que você ainda está em construção. Estudos de Stanford sobre planejamento mostram que aqueles que têm um mentor visionário chegam 3 vezes mais longe do que aqueles que caminham sozinhos. E você tem o melhor mentor possível, o Criador do universo. Deus não apenas olha para frente, Ele habita no futuro. Enquanto você duvida, Ele confirma. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você pergunta: como vou sair dessa? Ele já tem pronta a saída e o propósito por trás de cada estação da sua vida. A neurociência demonstra que o cérebro é literalmente transformado quando é alimentado com expectativa positiva constante. A esperança não é só uma emoção espiritual, é uma ferramenta de transformação mental. E Deus, com cada promessa que te dá, está recabeando o seu cérebro para que funcione alinhado à sua visão.
Você está sendo moldado pelos pensamentos de paz que Ele tem sobre você. Está sendo programado para alcançar aquilo que Ele já viu desde a eternidade. Estudos de Harvard sobre longevidade emocional confirmam que aqueles que vivem com um propósito futuro definido têm melhor saúde e vivem mais. Não é por acaso. A esperança cura, a visão prolonga a vida. Saber que sua história não termina neste capítulo escuro te fortalece por dentro. Deus está escrevendo uma história gloriosa com você. E mesmo que agora você sinta que a trama está confusa, Ele já escreveu o final. E é melhor do que você pode imaginar. Pesquisas sobre realização de metas a longo prazo revelam que objetivos alinhados a valores eternos têm 85% mais chances de serem alcançados. Sabe por quê? Porque não se desgastam com o tempo. E os planos de Deus para você estão ancorados na eternidade. Não dependem do mercado, nem das suas emoções, nem das mudanças externas. Dependem da sua fidelidade, da sua sabedoria e do seu amor eterno. Quando você passou por traumas ou dores, tudo dentro de você quer se fechar. Mas estudos mostram que uma narrativa esperançosa sobre o futuro acelera a cura emocional. E Deus não apenas te dá esperança, Ele é a esperança. Sua palavra é a promessa que cura o seu passado enquanto constrói o seu amanhã. Cada ferida será parte do testemunho que você usará para levantar outros. Porque a visão de futuro de Deus sempre inclui redenção completa. Planejadores financeiros falam sobre mentalidade de legado. Aqueles que pensam além da própria vida tomam melhores decisões hoje. E é exatamente isso que Deus faz com você. Ele está investindo em você não apenas pelo que você pode fazer, mas pelo que você vai deixar nos outros. O seu propósito não termina em você. Os planos gloriosos de Deus incluem multiplicação. O que Ele faz em você vai impactar gerações que ainda nem nasceram. Estudos sobre desenvolvimento de talentos revelam que habilidades adormecidas são ativadas quando a pessoa descobre um propósito futuro claro. É por isso que agora você está começando a despertar dons que nem sabia que tinha. Não é coincidência. Deus está ativando em você o que será necessário na próxima estação. Você está sendo preparado, não para sobreviver, mas para impactar. Não para se adaptar, mas para transformar ambientes inteiros com o que Ele colocou dentro de você. A motivação intrínseca é mais poderosa quando nasce de um chamado superior. Quem vive por algo maior do que si mesmo não desiste com facilidade. E você tem esse chamado. Quando você sabe que o plano é divino, a sua perseverança se torna sobrenatural. As quedas já não te paralisam, elas te treinam. A dor já não é obstáculo, é plataforma, porque você sabe que o que te espera vale mais do que o que ficou para trás. Os profissionais mais satisfeitos não são os que ganham mais, mas os que sentem que seu trabalho está alinhado com seu propósito. E Deus quer isso com você. Ele não quer apenas te dar provisão, Ele quer te dar propósito na provisão. Que a sua vocação seja adoração. Que a sua carreira seja um canal de bênção. Que o seu futuro não seja apenas bem-sucedido, mas significativo. Deus não está resolvendo sua vida no improviso. Ele tem um plano mestre. E nesse plano, cada dor tem propósito, cada espera tem sentido, cada detalhe está sob controle. O que hoje você não entende, amanhã será claro. O que hoje parece uma perda, amanhã será plataforma. Porque Deus está preparando não um futuro qualquer, está preparando um futuro glorioso. Onde a sua alma encontrará paz, onde os seus passos terão direção e onde a sua história refletirá a fidelidade dele. Então, não tema o amanhã. O Deus que escreve a sua história já foi ao futuro e o encheu de glória. Número 15. Caminhe na minha paz perfeita. A paz de Deus não é um prêmio para quem foge do conflito, é um estado de vida para quem caminha com Ele.
Filipenses 4, 7 nos diz que sua paz excede todo entendimento e guarda nossos corações e pensamentos. Isso significa que você não precisa entender como tudo vai se resolver para viver em serenidade. A paz perfeita de Deus não precisa de explicações, precisa de entrega. Quando você decide confiar, mesmo sem compreender, Deus faz com que sua paz invada cada canto do seu ser, mesmo em meio ao caos externo. Atletas de elite que alcançam seu máximo desempenho o fazem quando entram no que os cientistas chamam de estado de fluxo, um estado mental de concentração e tranquilidade absolutas. Curiosamente, não é o esforço extremo que produz o melhor desempenho, e sim a paz interior. Da mesma forma, quando você caminha na paz de Deus, sua vida se alinha, seus dons se ativam e seu potencial é liberado. Você não precisa de ansiedade para ser produtivo, precisa da paz divina para ser verdadeiramente eficaz. Nas chamadas zonas azuis do mundo, lugares onde as pessoas vivem mais de 100 anos com boa saúde, um dos fatores em comum é a serenidade como estilo de vida. A longevidade não se trata apenas de dieta ou exercício, mas também de viver com a mente em calma. Caminhar em paz não apenas acrescenta anos à sua vida, mas vida aos seus anos. A paz de Deus não se limita ao espiritual. Ela também se manifesta na sua saúde física, na duração da sua vitalidade e na estabilidade do seu ânimo. A neurociência comprovou que estados de paz profunda sincronizam suas ondas cerebrais em padrões que otimizam sua memória, criatividade e tomada de decisões. Ou seja, quando sua mente está em paz, todo o seu sistema nervoso funciona melhor. É como se seu cérebro fosse uma orquestra, e a paz de Deus o maestro que coloca cada instrumento em harmonia. Por isso, quando você caminha na paz divina, mesmo em meio a uma crise, pode tomar decisões sábias, responder com discernimento e enxergar com clareza. Os líderes mais influentes não são os que gritam mais alto, mas os que irradiam uma paz imperturbável. Pesquisas sobre liderança transformacional demonstram que aqueles que mantêm seus centros sob pressão geram mais confiança em suas equipes. Por quê? Porque a paz se transmite. Sua serenidade pode ser a atmosfera que acalma sua família, sua equipe, seu ambiente. Quando você caminha em paz, carrega consigo um ambiente que transforma qualquer lugar. Você não é apenas alguém que experimenta a paz, você é portador de paz. Seu corpo também responde à paz. Estudos sobre o sistema nervoso mostram que, quando você entra em estado de tranquilidade, ativa-se o sistema parasimpático, responsável por restaurar, curar e equilibrar o organismo. Caminhar em paz não apenas te protege espiritualmente, também te cura fisicamente. É medicina preventiva. O estresse desgasta, mas a paz repara. Deus não quer apenas te dar paz para que você se sinta bem. Ele quer te dar paz para que você seja saudável, forte e estável em todas as áreas. Essa mesma paz se herda. Pais que vivem em paz criam filhos emocionalmente seguros. A forma como você enfrenta suas batalhas não afeta apenas seu presente. Afeta também o legado que você deixa. Seus filhos aprendem não só com o que você diz, mas com o que veem em você. Se você caminha em paz, eles aprendem a habitar nela. E o mesmo acontece em seu casamento, nas amizades, nos vínculos mais próximos. Sua paz interior reduz conflitos e multiplica entendimento. Até mesmo sua criatividade floresce quando você está em paz. Artistas, escritores, inventores, todos os grandes criadores reconheceram que as ideias mais profundas e brilhantes não nascem no meio da ansiedade, mas na calma. A paz divina não adormece seu potencial, ela o desperta. Quando você está em paz, é mais livre. Quando você está em paz, é mais você. Caminhar na paz de Deus é viver a partir de uma profundidade que as tempestades não podem alcançar. É como habitar o olho do furacão.
Tudo gira ao seu redor, mas você está firme no centro, inabalável, porque você não depende do que está fora, mas de uma fonte interna e inquebrantável. Não é uma paz emprestada, é uma paz conquistada. É a paz que Cristo deixou como herança, não como o mundo a dá, mas como só Ele pode dar, estável, profunda e eterna. Então, se hoje você se sente abalado por dentro, não busque respostas desesperadas, busque a sua presença. Em Cristo, a paz não é uma emoção, é uma posição, não é uma pausa momentânea, é um ritmo de vida. Caminhe nessa paz perfeita, habite nela, proteja-a, e você verá como tudo o mais em sua vida começará a se alinhar, não porque o mundo lá fora mudou, mas porque Ele conquistou o mundo dentro de você. Agora você sabe, Deus não ignora a sua dor, não minimiza a sua tristeza, nem passa por alto as batalhas silenciosas que você enfrenta a cada dia. Ele esteve aí desde o começo, não esperando que você se recupere para te amar, mas te amando para que você se recupere. Cada palavra que você ouviu hoje não é apenas consolo, é remédio. É o sussurro do Pai que, em vez de exigir forças, oferece descanso, que não te pede explicações, mas entrega, que não aponta suas feridas, mas as toca para curá-las, porque a paz dele não é uma fuga momentânea, é uma presença constante, não é evasão, é transformação. É essa paz que reorganiza seus pensamentos, que estabiliza seu coração e renova suas forças quando você sente que não pode mais. Essa paz já está em você e é mais forte do que qualquer sombra. Então, não volte atrás. Não volte a carregar o que hoje você deixou. Caminhe com essa certeza tatuada no seu interior. Sua tristeza não é o fim da sua história. O desânimo não define sua identidade. Sua alma foi desenhada para a plenitude, não para o vazio. Você foi criado para habitar na paz de Deus, não para sobreviver na angústia do mundo. E se em algum momento sentir que a escuridão bate novamente à sua porta, não se tranque no silêncio. Lembre-se do que você recebeu hoje. Lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que o céu inteiro luta por você. Antes de terminar, faça esta declaração final com fé. Senhor, eu me sustento na tua promessa. Ainda que venham tempestades, tu és a minha paz. Ainda que eu sinta dor, tu és o meu consolo. Hoje eu fecho a porta para a tristeza e caminho de tua mão rumo a uma vida cheia de alegria, esperança e propósito eterno. Que essa verdade te acompanhe em cada passo, porque a paz infinita de Deus não é um destino, é o caminho, e você já está nele.